Esperança na solidão. Encontrando Deus no deserto, de Elizabeth Elliot, capítulo 19. Uma estranha paz. Pouco antes da minha filha única entrar no seu primeiro ano de faculdade, aquela maré repentina me atingiu certa manhã enquanto eu estava trabalhando na cozinha. Valerie foi a grande alegria da minha vida por 17 anos. Quando ela tinha cerca de 11 ou 12 anos, amigos me ouviram falar do que me parecia ser uma relação quase perfeita de mãe e filha. Oh, mas espere até ela virar uma adolescente, eles avisaram. Aí você terá alguns momentos difíceis. Eu ainda estava esperando. Não podia conceber a vida sem ela. Ela cresceu, disse a mim mesma. Meu trabalho está terminado. O trabalho que eu amei mais do que qualquer outra coisa que já fiz. O ninho está prestes a ficar vazio. Tomada pela tristeza, sentei-me à mesa de Vime, peguei o telefone e liguei para a Van, que é o tipo de amiga para quem você não precisa explicar as coisas. Enquanto eu falava, comecei a chorar. Está tudo bem, Beth, disse ela calmamente. Vai ficar tudo bem. Van não precisava me explicar o que queria dizer. Ela sabia que eu entendia. Nós cremos nas mesmas coisas, coisas como tudo ficará bem e todo tipo de coisa ficará bem. Mas eu precisava ouvi-la dizer isso. Eu precisava receber, na voz dela, o Verbo que se fez carne. Naquela manhã, minha alma estava em um turbilhão diante de um novo conjunto de ordens de marcha, assim como Kate ficou quando sua filha mais nova estava indo embora. Novas circunstâncias abririam novos campos para a confiança, um novo poder para ajudar a completar o que resta, se ao menos minha resposta fosse sim. A simples palavra de Van, vai ficar tudo bem, me encorajou a crer e a observar. Aprendi que nessa renúncia eu tinha aquilo que a semente que cai no solo tem, um novo potencial para dar vida. Eu ficaria sozinha, mas agora tinha algo precioso para oferecer, em amor ao meu Senhor, o que por sua vez tornaria minha solidão algo completamente diferente. De alguma forma misteriosa que eu não conseguia prever, aquela oferta traria frutos. E isso faria diferença para a completude do corpo, do qual sou apenas um membro em particular. A completude do corpo. Aquilo me trouxe uma nova compreensão. A completude do corpo é a santidade do corpo. Um corpo saudável tem saúde em todas as suas partes. À medida que cada membro cresce em santidade, o corpo cresce em completude. Santidade é o que importa para Deus. A santidade ou completude de um membro do corpo faz diferença para todos os demais. A maneira como respondo aos dados de minha experiência diária determina meu crescimento em santidade. Quando oramos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Deus responde a essa oração, medindo exatamente o quanto precisamos para o crescimento espiritual e físico. Ele sabe que o vigor espiritual não pode se desenvolver sem conflito. Devemos abrir as duas mãos para receber o que é dado, com submissão, humildade, às vezes coragem ou até mesmo, como disse uma amiga, com um desafio, dizendo a nós mesmas: isso é parte da história, a história do amor de Deus por mim e do meu amor por Ele. Isso é a aceitação no mais verdadeiro sentido. É aqui que se encontra a verdadeira paz, aquela paz estranha e inexplicável que Jesus prometeu. Homer Golden, em seu romance Nesta Casa de Tranças, descreve o significado do emblema de um certo mosteiro. O lema era paz, mas a palavra estava colocada dentro de um círculo de espinhos. Paz, mas que paz estranha, feita de labuta e esforço incessantes.
raramente com um resultado perceptível, sujeita a constantes interrupções, demandas inesperadas, sono curto à noite, pouco conforto, às vezes comida escassa, cercada de decepções e geralmente incompreendida. Ainda assim, paz apesar de tudo, paz constante, cheia de alegria, gratidão e amor. A minha paz vos dou. Percebe que não é a paz do mundo? A única coroa que Jesus usou na terra foi uma coroa de espinhos. O que essa coroa nos diz sobre o amor de Deus Pai? Muito, de muitas maneiras. Por um lado, isso nos diz que o amor dele não é algo sentimental, pois era forte o suficiente para ferir o seu próprio filho. Ele poderia tê-lo resgatado com legiões de anjos, mas não o fez. O que a coroa de espinhos nos diz sobre o amor de Deus Filho? Diz-nos que ele era forte o suficiente para negar a si mesmo, forte o suficiente para sofrer. Ele poderia ter evitado a coroa e a cruz. Se ele tivesse aceitado Satanás em suas ofertas no deserto, teria escapado das duas, mas não o fez. Antes, fixou o seu semblante como uma pederneira e, com determinação inabalável, moveu-se naquela direção, com todas as suas humilhações, interrupções, exigências, decepções e privações. Esse foi o contexto da paz que ele nos oferece. Ele foi direto para Jerusalém e foi cheio de alegria, gratidão e amor. Ser cristão é fazer o tipo de escolha que nos leva diariamente a uma harmonia cada vez maior e mais próxima com o Espírito de Cristo. Com efeito, não podemos ser cristãos de modo algum a menos que tenhamos esse Espírito dentro de nós. Ao fazermos essas escolhas na liberdade da vontade que Deus nos deu, encontramos vida, alegria e paz. Jesus encontrou sua alegria e paz, sua própria comida, na vontade do Pai. O servo, nunca nos esqueçamos disso, não é maior do que o seu Senhor. E se escolhermos dizer não? É uma escolha perigosa. Quando Moisés fez a exortação final ao povo de Israel em Moabe, ele revisitou a história da fidelidade de Deus para com o povo. Então disse: Cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, do nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Se alguém, cujo coração se afastou do Senhor, para adorar outros deuses, ouvir as palavras desse juramento, invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar: estarei em segurança, muito embora persista em seguir o seu próprio caminho, trará desgraça tanto à terra irrigada quanto à terra seca. Essa raiz de amargura é mencionada também em Hebreus, após uma passagem que relaciona santidade com paz. Aquele que abdica da graça de Deus é como uma erva daninha, amarga e nociva que envenena a vida de outras pessoas. A recusa em aceitar a graça nos isola, assim como uma criança emburrada, mergulhada em sua própria miséria, rejeita ser consolada. Certa noite, quando o meu neto Jean Elliott Shepherd tinha quase 3 anos, ele descobriu que seus pais estavam saindo de casa e que ele iria ficar com a vovó. Ele começou a chorar e, quando a porta se fechou, jogou-se no chão do corredor, chutando, gritando, batendo a cabeça no carpete. Eu o peguei em meus braços, o que exigiu não pouco esforço, já que ele se contorcia e berrava. Jim, quer que eu leia uma história para você? Berros e abanos de cabeça vigorosos. Vamos para a poltrona. Vou lhe dar um colo. Mais berros. Jim, querido, posso pegar um pouco de suco de maçã para você? Como a própria personificação da desolação e da miséria, ele apenas rosnou e berrou: Não, 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 eu quero a mamãe. Tentei de tudo, e então, no meu desespero, lembrei-me de orar. Por que não pensei nisso antes? Pedi ao Senhor que me mostrasse como confortá-lo. Vamos lá fora, Jim.
Instantaneamente, ele relaxou em meus braços, virou seu rosto manchado de lágrimas para o meu e, engasgando-se com os soluços, acenou afirmativamente com a cabeça. Ainda segurando-o em meus braços, abri a porta do carro. A forte doçura do jasmim enchia a noite quente do Mississippi. Ele respirou fundo, como se estivesse inalando a própria paz de Deus. Com um pequeno sussurro, ele disse: Vovó, talvez nós vejamos algumas estrelas. Levei-o até o quintal, onde poderíamos olhar para o alto por entre as árvores. Ele ficou quieto por um longo tempo, aninhado em meu ombro, contemplando em silêncio o céu brilhante. E então, vovó, esse som que ouço são grilos. A senhora os ouve, vovó? A busca por satisfação à parte do amor de Deus é tão fútil quanto a recusa do pobre Jean ao único conforto que lhe estava disponível naquela noite. Ele queria a mamãe, e mamãe não estava lá. Quando enfim aceitou o que lhe era oferecido, ele saiu do deserto uivante de sua miséria e encontrou paz. Meu tema é a libação, a oferta de nós mesmos, de tudo que somos, temos, fazemos e sofremos. Sacrifício significa algo que se recebe e algo que se oferece. Alguém pode estar se perguntando: como exatamente eu faço isso? Hesito em prescrever um método para uma transação espiritual tão solene e vital. Deus conhece o seu coração e aceitará a sua oferta de qualquer maneira que você puder, tenho certeza. Mas uma coisa muito simples tem me ajudado: ajoelhar-se com as mãos abertas diante do Senhor, ficar em silêncio por alguns minutos, colocando-se conscientemente na presença dele, pensar nele e então pensar no que você recebeu em termos das 4 categorias mencionadas: ser, ter, fazer, sofrer. Por exemplo, a dádiva de um filho ou, anos depois, do ninho vazio, a dádiva do trabalho ou da incapacidade de trabalhar, o casamento ou a solteirice, prazeres ou fardos, alegria ou tristeza. Em seguida, visualize essa dádiva o melhor que puder, repousando ali de mãos estendidas. Agradeça ao Senhor por qualquer aspecto dessa dádiva pelo qual você possa honestamente agradecer. Se não for pela coisa em si, ao menos por sua capacidade de trazer transformação, ou pela soberania de Deus, por sua vontade em permitir que você tivesse essa dádiva, por seu amor infalível, pela promessa de sua presença em águas profundas e fornalhas ardentes, pelo modo como você sabe que Ele está trabalhando para o seu bem. Então, simplesmente ofereça-a. Tome a dádiva que Deus lhe dá e faça dela uma libação para Ele. Erga as suas mãos. Esse é um ato físico que denota seu amor, sua aceitação, sua ação de graças e sua confiança de que o Senhor fará disso algo redentor para a completude do corpo, até mesmo para a vida do mundo. Não procure por resultados dramáticos. Talvez não haja nenhum resultado perceptível. Como disse meu querido amigo Frank Murray, um irmão mais velho no Senhor, a respeito de um assunto sobre o qual havíamos orado: é um erro medir tais coisas pela introspecção. Deus ouviu e respondeu, e isso é tudo. Deixe que a resposta se manifeste em seu próprio tempo e à sua maneira. Acho que você começará a conhecer a estranha paz que não é como a do mundo.